A justificação é um processo no qual você é ajudado através dos sacramentos da igreja, a própria igreja e por aí vai, né? Enquanto que no pensamento luterano, ele viu e disse, não, é um ato de Deus. Batismo, crisma... Isso tudo é catolicismo. Então, Lutero disse, não, o homem é justificado pela fé, é um ato. Deus o declara justo. E a partir daí ele é justo até o fim da sua vida. O que ele tem que fazer agora é viver de acordo com isso. Entendi. Que aí é um processo. Então, quando ele descobriu isso aí, ele quis um primeiro debate com os doutores da igreja a respeito disso, e aí veio a história toda, né? A coisa ganhou força, ganhou movimento, ele teve adesão de alguns príncipes alemães, até pelo motivo não muito certo, que estavam indispostos com o rei, políticos e tudo. Mas o fim é que o movimento começou a ganhar força e foi se espalhando por outros países da Europa. Em linhas básicas, o que os reformadores queriam era um retorno. Eles diziam, nós não estamos ensinando nada novo, porque essa era a acusação, que eles estavam trazendo uma doutrina nova. Isso não é nada novo. Isso é que os pais ensinaram, isso é o que Agostinho ensinou, isso é o que Anselmo ensinou, isso é o que outros pais da igreja ensinaram, é o que está na Bíblia, é isso que nós queremos. Perdeu. E se perdeu durante a Idade Média por conta desses dois desenvolvimentos que eu falei. E o ponto principal foi com relação à Escritura, porque a Igreja Católica tinha como fonte de autoridade a Bíblia, a tradição e o magistério católico, que era o conjunto de doutores encabeçado pelo Papa. Então, a Bíblia está no mesmo pé de igualdade da tradição. Onde é que você encontra a doutrina do purgatório, da virgindade perpétua de Maria? Não é na Bíblia, mas na tradição. Alguém colocou isso e foi passando de geração para geração. De geração para geração. E aí Lutero disse, não, só a Bíblia. Para nós, só o que está na Bíblia é verdadeiro cristianismo. E aí foi o grande ponto de decisão, né? A questão da sola escritura, somente a escritura. Mas a Bíblia católica é diferente da protestante. 7 livros a mais que foram adicionados na Contra-Reforma. Quando teve a Reforma, era a mesma. Era a mesma. Depois, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento... Quanto tempo depois? Muito tempo? 1500 e pouco. Não muito tempo. Tá. Não muito tempo depois. Eu esqueci a data exata agora. 1500 e pouco. Na Contra-Reforma, lá na cidade de Trento, na Itália, e a Igreja Católica estabeleceu que a Bíblia era a Vulgata Latina, de Jerônimo, e aumentou 7 livros, acrescentou 7 livros ao cânon do Antigo Testamento. E manteve o Novo Testamento idêntico. Não teve diferença. Que ela fez isso? Não viu. Essa mudança eu acredito que foi para diferenciar dos protestantes, para mostrar que eram movimentos distintos agora. E porque alguns dos apócrifos dariam base para algumas dessas doutrinas, como doutrina do purgatório, obras e coisas dessa natureza. Alguns desses apócrifos fortalecem isso aí. Então, a princípio, começou com a doutrina da justificação pela fé, se desenvolveu com a questão de somente a escritura, e a partir daí as diferenças foram se tornando tal que finalmente o Papa resolveu excomungar Lutero 2 vezes. E 2 vezes ele queimou na fogueira a bula da excomunhão, né? É mesmo? Foi. Nossa. E o que veio a partir daí de Lutero? Os reformados, aqueles que seguiram Lutero, eles não seguiram Lutero em tudo. No segundo momento da reforma, vem a segunda geração de reformadores, você tem, por exemplo, Calvino. Calvino era suíço, de fala francesa. Ele era originalmente advogado, versado em leis, era pelo menos a profissão que o pai dele queria. A gente não sabe quando ele se tornou protestante. E ele era muito novo, ele foi chamado pela cidade de Genebra, que tinha se tornado protestante, para ministrar a eles lá. Calvino concordava com Lutero basicamente em tudo, somente a escritura, justificação pela fé, mas ele discordou. Eles nunca se viram, né? Na verdade, nunca se encontraram. Calvino é um período depois. Viveram mais ou menos, teve um lepre entre os dois, mas nunca se encontraram.
Mas eles discordaram nessa questão da ceia, né? Da Eucaristia. Ah, é? Lutero ficou com uma posição parecida com a Igreja Católica, que ficou chamada de consubstanciação. Cristo não estava... os elementos da ceia não viravam o corpo de Cristo, mas Cristo estava presente realmente ali. Realmente ali. Calvino optava por uma posição em que Cristo estava presente espiritualmente. Né? E se você celebra com fé, você se alimenta espiritualmente de Cristo, mas em nenhum sentido Cristo está fisicamente presente ali, como Lutero e o catolicismo, em graus diferentes, afirmavam. Né? Então, essa foi a primeira divergência entre os reformados, o que não impediu que eles continuassem juntos, né? Então, hoje, luteranos, calvinistas, a gente crê basicamente aquelas mesmas coisas do cristianismo histórico. Diverge com relação à ceia, forma de batismo, administração das igrejas. Mais recentemente, com o surgimento do movimento pentecostal, então, a divergência é com relação aos dons espirituais. Quando que mais um... Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!